A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, com sua família, hoje e sempre. Amém. Bem-vindo a mais uma lição, mais uma videoaula do nosso curso sobre a Igreja Bíblica. Aqui é Alcides Marcos, sou professor de Teologia, trabalho para o Seminário Ebenezer e espero estar ajudando aqui na leitura e interpretação em alguns momentos do conteúdo do nosso estudo sobre esse assunto de tanta importância, né? Tanta confusão sobre a igreja, né? Tantas disputas, tantas mudanças, e algumas pessoas começam a dizer: eu não preciso de igreja, né? E eu leio a Bíblia em casa mesmo. E a gente sabe que não é assim, né? Deus criou uma comunidade para estar junta e a gente tem que fazer isso, mesmo com os nossos problemas, nossos defeitos, mas isso é importante. Não existe igreja perfeita, é verdade, não existe igreja perfeita, porque é formada de pessoas, né? Mas o regimento sobre o qual ela se baseia tem que ser perfeito, e esse regimento é somente a Bíblia. Qualquer ensinamento que não esteja contido no Novo Testamento para a igreja está fora dos padrões de Deus. Tanto não pode pegar coisa do Antigo Testamento e querer colocar na igreja, porque nós agora estamos na Nova Aliança, como também não pode colocar coisas que não estão contidas no Novo Testamento presentes na igreja. Isso é muito sério, porque afinal de contas nós vamos prestar contas a Deus e Ele é o dono da igreja, não somos nós, né? Não é nenhum homem o dono da igreja, embora tenha igrejas aí que tem donos, né? Mas nós estamos falando aqui da Bíblia. Jesus é o dono da igreja, nós somos servos. Lição 9, vamos estudar agora sobre o trabalho da igreja. É isso aí, qual é a missão da igreja? O que é que a igreja deve fazer? E também o que é que a igreja não deve fazer? Qual é o papel correto da igreja de acordo com a Bíblia? Esse é o nosso assunto, né? Bem, para que existe a igreja da Bíblia, né? Qual é a sua função e o ideal pelo qual ela trabalha? Para responder essas perguntas, para onde vamos? Para onde vamos para tirar essas conclusões? A palavra de Deus, né? Exatamente, vamos para a palavra de Deus. É aqui que nós vamos encontrar o que realmente é certo para a igreja e o que não é, né? Em relação à sua missão. Bem, já sabemos, né? Já estudamos que a palavra igreja significa na realidade povo, né? Pessoas, não é prédio, né? Aquele prédio com a torre, com a cruz, aquilo não é igreja. Aquilo é um prédio, também não é templo, não é templo. Templo é a igreja, e a igreja são as pessoas, templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita no prédio, então ali não é o templo. O Espírito Santo habita nos cristãos, os cristãos são a igreja. É uma fraternidade de pessoas que seguem fielmente a Jesus Cristo. Tem que seguir Jesus fielmente. Como é que eu sigo a Jesus fielmente? Quando eu sigo de acordo com seus ensinos, que estão no Novo Testamento. Aqueles que partilham de uma crença comum, uma crença que pode ser definida em uma sentença simples, mas profunda: Jesus é o Senhor. Essa é a nossa crença. Não existe outro Senhor. Não existe outra autoridade suprema nesse universo, nesse mundo, além de Jesus. Ele é o Senhor de tudo e de todos, e um dia todos nós vamos prestar contas, quer você creia nele ou não. Essa é a grande realidade. E isso significa fé em Jesus, que vive, que é divino, né? Jesus é Deus, a divindade de Deus está toda presente em Jesus. Jesus é Deus, Deus é Jesus, não se separa isso. Embora eles tenham as suas personalidades, Deus encarnou em Jesus, Jesus se fez carne, mas é Deus presente, né? E o Espírito Santo atua, o Espírito Santo é Deus, Deus é Jesus, Jesus é o Espírito Santo, é o mesmo Deus, há um só Deus, né? Há um só Deus, ele é divino e reina sobre a humanidade. E é o cabeça sobre todo homem, né? 1 Pedro, capítulo 2, você está com a sua Bíblia aí? É sempre bom acompanhar as lições com a Bíblia para a gente ver as passagens. Capítulo 2, versículo 5, diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem rejeitadas sim pelos homens, mas... também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para seres sacerdócio real, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crê não será de modo nenhum envergonhado ou confundido. Para vós outros, portanto, que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram veio a se tornar a pedra principal, a pedra
angular, né? E ele conclui no versículo 9: Vós, porém, sois raça eleita. Falando de quem? Da igreja, raça eleita. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a igreja é povo, é pessoas, pertence a Cristo, né? 1 Pedro também ele vai falar no capítulo 3, versículo 8, ele diz: Finalmente, sede todos de igual ânimo, comparecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, né? E em 1 Coríntios, vamos ver o que Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Ele diz assim: Quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Bem, isso é nossa fé. Além de partilhar de uma fé comum, os membros da igreja são dedicados a uma vida diferente, né? Então, existe uma mudança à medida que você passa a compartilhar essa fé, a viver na igreja, não é isso? Negação de si mesmo, confraternização, amor, perdão, né? Perdão mútuo. Para ser cristão, para viver na igreja, tem que perdoar. Não é uma opção, é um mandamento, é uma ordem de Jesus. Compaixão, justiça, cumprimento das nobres obras que o Senhor deixou para a sua igreja. Bem, nesse ponto surge um problema, né? Há diversas opiniões sobre o trabalho sobre a natureza do trabalho cristão. Na realização da sua tarefa aqui no mundo, será que a igreja deve mexer no setor político, comercial, né? Fazer comércio, comprar e vender coisas, né? Ou social, ou apenas no espiritual? Alguns afirmam que o trabalho principal da igreja é corrigir os abusos políticos e as injustiças que existem no mundo. Será? Outros afirmam que a igreja é uma entidade social e por isso deve providenciar divertimento, bem-estar social, comida, né? Todas essas ideias sobre o trabalho da igreja existem por causa da falta de entendimento sobre a tarefa que a igreja tem no mundo, né? Se você não se baseia pela Bíblia, muitas ideias vão entrar. Então, qual é a sua função bíblica? Qual é a função bíblica da igreja? Bem, a Igreja de Jesus, ela não é uma organização social, um clube, nem uma empresa comercial, com finalidades lucrativas, de forma nenhuma, nem educativas ou beneméritas em si. Em outras palavras, não é uma entidade estabelecida para dirigir escolas, hospitais, editoras ou livrarias religiosas. Isso não é a função da igreja. Irmãos podem ter essas funções. Pessoas que fazem parte da igreja podem ter uma escola, um hospital, uma editora, né? Ou um grupo de irmãos pode decidir começar um trabalho dessa natureza, nenhum problema. A igreja em si, não. Isso não é papel da igreja. A Bíblia não define isso para a igreja. Todas essas obras e muitas são boas, não estamos dizendo que isso é ruim, é necessário isso. Uma editora é bom, obra social é bom, necessário, né? E qualquer cristão tem o direito de participar delas, como já falei. Porém, essa não é uma obra básica da igreja, apesar de algumas religiões terem chegado a concentrar-se especificamente em tais atividades. Então, vamos enumerar aqui 3 aspectos bíblicos do trabalho da igreja. Na Bíblia, achamos que o trabalho da igreja tem 3 aspectos principais e básicos: pregar o Evangelho, ajudar os necessitados em nome de Cristo e edificar no sentido de ensinar e fortalecer os membros, né, da igreja. Então vamos estudar esses aspectos um por um. Então, quais são os 3 aspectos do trabalho da igreja que encontramos na Bíblia? A igreja foi deixada na terra para pregar o Evangelho. Jesus ordenou isso. A igreja foi deixada na terra para ajudar as pessoas, principalmente os mais necessitados. Isso é a função sim da igreja, em nome de Jesus, não em nome de outra coisa. E edificar os membros, ensiná-los a viver fiel, né? Ensinar os membros a amar, a perdoar, a ser cristão. Então vamos falar sobre cada um desses pontos. Primeiramente, qual a função da igreja? Primeiramente, pregar o Evangelho. Isso é muito claro. Cristo ensinou aos apóstolos: ide, portanto, façam discípulos de onde? De todas as nações, de todos os lugares, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas
que eu vos tenho ordenado. Então nós ensinamos para ser discípulo, fazemos discípulo através da fé, do arrependimento, do batismo, e em seguida continuamos ensinando para que eles guardem todas as coisas que ele tem ordenado. Então não se faz discípulo só antes, nem se faz discípulo só depois, é um processo, né? E nesse processo a pessoa entrega a vida a Deus e continua esse aprendizado. Também é dito aqui, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, né, será condenado. Marcos 16, 15, 16. Então, está muito claro aqui a ordem de Jesus para seus discípulos, que é a missão da igreja. Onde a missão da igreja é pregar a mensagem de Jesus. Em algumas décadas depois, o apóstolo Paulo exortou o jovem Timóteo, dizendo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, né? E ensino. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Bem, podemos citar até outras passagens, mas essas já estão bem claras, né? Para mostrar que claramente o desejo ardente do Senhor é que o evangelho seja ensinado a todas as pessoas para que elas acordem, né? Vejam que estão no pecado, entendam que precisam entregar a vida a Cristo, seguir a Jesus. Esse é o caminho nesse mundo. O mundo vai acabar, Jesus vai voltar, tem uma vida eterna pela frente. Então, precisamos alertar as pessoas que venham para Jesus, para que a gente possa ter a vida eterna. Não existe outro caminho, outra maneira. E o que é que a igreja fazia? A igreja fazia isso? Sim. E o que fazia a igreja nos tempos dos apóstolos? Seguia exatamente o mandamento de Deus. Pregava o evangelho em todos os lugares, né? Nós temos aqui um texto do livro de Colossenses, carta à igreja em Colossos, né? Cidade de Colossos, então é chamada de Colossenses. Capítulo 1, versículo 23, diz assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Veja o que Paulo está dizendo, que eles tornem firmes desse evangelho que foi pregado em todas as regiões naquela época. Então o evangelho foi pregado. O livro de Atos, por exemplo, nos informa sobre essas maravilhas evangelísticas. Em todos os casos de conversão estavam presentes homens cristãos que ensinavam a vontade de Deus. Você pode ler, por exemplo, Atos capítulo 2, capítulo 8, 9, 10 e 16 para confirmar esse fato. Você vai ver pessoas pregando o evangelho em todos os lugares. Mas ainda, segundo o livro de Atos, quem pregava e ensinava? Quem? Só os oficiais da igreja? Só os apóstolos e os pastores? Não, todos. Lemos em Atos capítulo 8, versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, é para todos, todos. Você é cristão? Você deve pregar a palavra. Você ainda não se tornou cristão? Se torne para pregar essa palavra. Comece com sua família, os seus amigos e todas as pessoas. Evidentemente, todos os cristãos daquela época sentiam necessidade e urgência de proclamar as boas novas. Os ensinamentos da igreja. Mas, se todos pregavam o evangelho, o que havia para ser ensinado? Como é que era essa mensagem? Naqueles casos de conversão do livro de Atos, lemos que eles falavam sobre, ponto A, a divindade de Jesus e seu sacrifício por nós na cruz. Então, mostrava claramente, Jesus é Deus e morreu na cruz por nós. O plano de Deus para a nossa salvação, fé, arrependimento, batismo, a importância da igreja que Jesus comprou com seu próprio sangue, né, era ensinado, a vida cristã em suas bênçãos e obrigações, né? Nós somos abençoados nessa vida, mas também temos que cumprir os ensinamentos, a ressurreição de Cristo, o dia do juízo, né? A volta de Jesus e a vida futura. Paulo resumiu o evangelho nessas palavras: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 18 e 24. Além de o Senhor ter ordenado a pregação da sua palavra, esse ensinamento é essencial à salvação, pois a fé vem através da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Portanto, se o evangelho puro de Jesus Cristo for pregado e ensinado, os resultados serão sempre
fé e obediência à sua palavra. Senão, os resultados serão uma fé mal orientada e uma obediência parcial, né? Tem pessoas que acham que pode seguir a Jesus obedecendo umas coisas e outras não. Então, isso não resolve, né? Jesus não aceita isso. Há muitas outras passagens que tratam da necessidade de ensinar e ouvir o Evangelho. Pesquise essas, por exemplo. Então, temos aqui algumas passagens para a sua leitura, certo? João capítulo 8, versículo 33, 32, Jesus mostra que para ser seus discípulos, né, temos que seguir sua palavra. João capítulo 2, versículo 48, Romanos capítulo 10, versículo 14, lê essas passagens, né? Tudo isso nos indica que os homens estão perdidos, né? Romanos 3, 23, todos pecaram, precisam da glória de Deus, né? Capítulo 6, versículo 23 também mostra a necessidade de falar do pecado e a morte. Por isso, é preciso pregar o amor e a salvação que Deus nos concede através de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 8 e João 3,16, né? Que diz, João 3,16 é um texto de ouro da Bíblia, né? Diz que Deus enviou seu Filho para que todo mundo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, por meio da obediência, os homens podem receber o perdão. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17 fala do Evangelho, que é o poder de Deus. Marcos 16, quem crê e for batizado será salvo. Então, essa mensagem nós temos que falar para as pessoas. As pessoas estão acorrentadas nas suas tradições, nas suas religiões. Precisamos mostrar que o Evangelho puro é simplesmente obedecer e seguir a Jesus. Aqueles que permanecem ignorantes da vontade de Deus ou que se recusam a obedecê-la vão estar perdidos, né? Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 a 9, vai falar daqueles que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que fim terão, né? Perdição eterna. Atos 17, Deus agora notifica a todos em todas as partes que se arrependam. Por isso, sabemos que a pregação e o ensino da palavra de Deus em toda a sua força e pureza são essenciais. Então, essa é a primeira missão da igreja. A segunda missão é ajudar os necessitados. Essa também é uma missão da igreja. Temos vários exemplos da Bíblia mostrando que a igreja não só se preocupava com os necessitados, como também os ajudava na medida do possível. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. É bom fazer um comentário sobre essa passagem, porque algumas pessoas querem confundir o cristianismo com o comunismo, né? Há uma diferença enorme, né? Aqui não está dizendo que todo mundo que entra na igreja tem que dividir tudo que tem e todo mundo tem que ser igual, não é nada disso. Aqui está falando de pessoas que se voluntariaram, foram voluntárias e venderam para poder ajudar a uma necessidade que estava ocorrendo naquele momento, quando a igreja havia nascido. Mas o direito de posse de propriedade é um direito legal de todos, né? E não se pode impor isso. A mesma coisa aqui no versículo seguinte, Paulo diz, olha, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Veja só o que esses irmãos da Macedônia fizeram. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Paulo está falando isso aqui porque os irmãos lá na Judéia e Jerusalém estavam passando por uma grande crise, grande fome, necessidade, né? E os irmãos da Macedônia, mesmo sendo pobres, sabendo disso, fizeram todo um levantamento, uma coleta para ajudar esses irmãos. Isso é partilha, isso é ajuda, isso foi uma coisa voluntária que eles fizeram. E Paulo aqui dá graças a Deus por esse ato que eles tiveram. Essas contribuições eram feitas voluntariamente e não eram por exigência. Lemos em Atos capítulo 4, 32 e 37 sobre a atitude que os seguidores de Cristo devem tomar com seus bens. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Então, isso é uma maneira de mostrar como eles estavam solidários, né? Ao ponto de que eles estavam tendo esse grande sentimento. Lemos novamente em Atos capítulo 6, acerca de uma contenda que houve, né? Houve uma discussão entre os cristãos de origem judaica e gregos sobre a questão da distribuição diária de alimentos às viúvas. Naquela época as viúvas não tinham aposentadoria como hoje, né? Então dependiam dessas ajudas. Por causa disso, então, os apóstolos convocaram toda a congregação para escolher 7 homens justos e cheios do Espírito Santo, os quais cuidariam dessa fase essencial do trabalho da igreja. Anos depois, o apóstolo Paulo foi levar à igreja de Jerusalém uma oferta das congregações dos gentios, conforme a sua explicação em Romanos capítulo 15,
versículos 25 e 26. E sobre as contribuições aos irmãos mais necessitados, Paulo escreveu à igreja em Corinto: quanto à coleta para os santos, fazei-os também como ordenei às igrejas na Galácia. Então, como é que a igreja deve fazer essa oferta de valores? Veja bem, no primeiro dia da semana, que era o dia que a igreja se reunia, o dia da ressurreição, ele diz: cada um de vocês põe de parte em casa conforme a sua prosperidade. Veja, no Antigo Testamento havia o dízimo. Agora, porque Paulo ordena conforme a sua capacidade de doar, conforme o seu ganho. E vai juntando, para que se não faça coletas quando eu for. Paulo diz isso porque ele iria passar e iria pegar essas ofertas para ajudar os irmãos. Então, qual a nossa tarefa nesse ponto? Sabemos então que devemos contribuir liberalmente para o sustento dos menos privilegiados, necessitados. Mas quem é digno de receber esse auxílio? Toda pessoa que o pede? Não. São pessoas necessitadas. Às vezes a pessoa não é necessitada e ela quer ajuda, né? Nós sabemos disso. Então os meios para decidir isso são difíceis às vezes um pouco arriscado, mas tem que saber. Sabemos que principalmente os membros fiéis do corpo de Cristo devem receber a nossa atenção no setor de caridade. Mas quem são esses? Os pobres, pessoas idosas, viúvas, órfãos de famílias cristãs e todos que passam dificuldades. Caso de incêndio, doença grave, morte e outras calamidades. O que a Bíblia diz então? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então devemos fazer isso. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Não faz sentido, né, pessoas na igreja passarem necessidade com toda a irmandade presente. Entretanto, nem todos dentro da igreja são dignos do nosso auxílio. Por exemplo, podemos notar em 1 Timóteo capítulo 5 que um cristão fiel deve receber ajuda financeira apenas se não pode ajudar-se a si mesmo e não tem parentes cristãos capazes de ajudá-lo. Isso Paulo diz. Em 2 Tessalonicenses ele vai falar uma coisa forte, né, mas necessária. Havia pessoas da igreja que estavam querendo ajuda sem necessidade, né? Então a igreja não é um depósito de caridade para todo mundo. A igreja é para ajudar os necessitados. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. Veja o que ele diz: porque quando ainda convosco vos ordenamos isso: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, você não quer trabalhar, então não coma. Então a ajuda aos necessitados é para pessoas que talvez estejam desempregadas, né? Não conseguem emprego. Mas se é alguém que não quer trabalhar, então deve prestar atenção nesse ponto, né? O dinheiro que pertence ao Senhor tem que ser usado cuidadosamente e não dado a qualquer pessoa que peça auxílio, independentemente da sua verdadeira situação. Porém, isso não é tudo. Os membros da igreja devem ajudar também aos não membros, dentro das suas condições, possibilidades, se eles merecem auxílio. Você pode ver, por exemplo, Tiago capítulo 1, versículo 27, né? Tiago capítulo 2, ele vai falar sobre esse item, né? Devemos fazer obras, né? A nossa fé é justificada também pelas obras. Através das nossas obras de caridade, feitas com amor cristão, podemos aliviar um pouco o sofrimento que existe no mundo, além de ganhar mais almas para o reino. Cristãos generosos. E de onde vem o fundo para esse tipo de serviço? A igreja vai comprar mercadorias e vender e conseguir dinheiro, vai aplicar na bolsa de valores, vai fazer o quê? Não. A maneira bíblica da igreja ter valores para todo serviço vem, obviamente, de uma única fonte: a oferta dos seus membros, conforme a sua capacidade e vontade. Como lemos em 1 Coríntios 16, 1, 2, 2 Coríntios capítulo 8, 9, fala da oferta daqueles irmãos da Macedônia, né? Você pode ler melhor esses textos. Então, essa é a maneira bíblica da igreja arrecadar valores e fazer o seu trabalho cristão. Não existe outra maneira correta. A igreja não é empresa. A igreja não é entidade social. A igreja é uma entidade espiritual. Se a igreja se envolve com outros meios para conseguir dinheiro, ela está fugindo do seu papel na Bíblia. Nós temos um ensino dos apóstolos que temos que obedecer e seguir. Isso significa que, se os cristãos deixam de ser generosos e deixam de doar, a igreja não vai ter meios para ajudar aqueles que passam necessitados. Por falta de contribuições, conforme os ensinamentos bíblicos,
Muitas igrejas têm que patrocinar festas, leilões e outras atividades para angariar recursos. Tudo isso contra os mandamentos e exemplos bíblicos sobre a parte monetária. Veja bem, se a igreja tem necessidade de fazer uma rifa, de fazer um leilão, de fazer uma oferta, qualquer coisa, para conseguir valores, então os irmãos não estão ofertando, então aí está dizendo, a oferta de vocês não está dando. A gente vai ter que fazer isso aqui. Então os irmãos vão dizer, então não vou ligar para a oferta não, a igreja faz aí seus movimentos e consegue dinheiro. Isso é problema, né? Olha, um detalhe aqui, eu coloquei aqui uma imagem, você está vendo, né? A pessoa está ofertando no prato, né? E coloca o dinheiro daqui. Eu quero dizer a você que nas igrejas, na maioria delas, acho que 90% das igrejas que nós estamos me referindo aqui a igrejas que seguem esse padrão bíblico. As ofertas não são colocadas assim no prato, assim, né? São colocadas dentro de uma sacola, entendeu? Então, cada um coloca a sua oferta, ninguém vê quanto você está ofertando e essa oferta depois é dedicada a Deus em conjunto, né? Não existe um controle de ofertas, não existe um dízimo. Você pode doar o dízimo se quiser, você pode até doar mais. O dízimo era do Antigo Testamento, estamos no Novo. Na Nova Aliança agora, o dízimo é só uma base, né? Mas nós vamos ofertar agora conforme o nosso coração. Então, essa é a maneira bíblica de conseguir ofertas. Estamos terminando essa videoaula foi um pouco longa, né? Espero que você possa ter acompanhado, mas você pode também ter dado pausas em alguns momentos para poder acompanhar melhor. A terceira missão da igreja é edificar a igreja. A primeira foi pregar o evangelho. A segunda, ajudar os necessitados com as suas ofertas. A terceira, edificar. O que quer dizer se edificar? Ensinar, firmar na fé, animar, exortar, pregar, né? A palavra edificar, então, significa construir, fortalecer, melhorar, encorajar e ajudar os membros para que cresçam espiritualmente. Quais são algumas atividades que edificam a casa de Deus? Bem, elas incluem o estudo da palavra, confraternização, os irmãos estarem juntos, louvor em conjunto, auxílio mútuo, boas obras, amor fraternal, né? Então, tudo isso faz parte dessa edificação. Temos muitas passagens aqui que vão falar sobre isso, né? Mateus capítulo 28, versículos 19 a 20, né? Quando Jesus diz que prega o evangelho, ensinando a guardar todas as coisas. Atos capítulo 9, versículo 31, Romanos 14, né, que fala dessa questão de irmãos fracos na fé, o cuidado devemos ter com eles. 1 Coríntios capítulo 8, né, 1 Tessalonicenses 5, né, orar sem cessar, e temos aqui 5:11, o que vai dizer aqui em 5:11? Deixa eu ver aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11, ele vai dizer: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, consolai-vos e edificai-vos. Então, edificação vem de crescimento, né? Vem de crescimento. Então, nós precisamos crescer na fé, precisamos aprender. A igreja vai promover isso. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, fala, né, sobre os dons, temos diferentes dons. 2 Coríntios capítulo 12 e Efésios capítulo 4, versículo 12. Você pode ver várias passagens que falam que a missão da igreja, né, é crescer junto, né, é se edificar. Então, conclusão dessa lição. Já descobrimos em várias lições que Cristo é o único cabeça da igreja, que cada congregação é obrigada a cumprir a sua tarefa espiritual sob a autoridade de Cristo. A igreja é uma entidade simples, dedicada às 3 obras acima mencionadas: ensinamento da Bíblia, pregação da palavra, atos de benevolência entre os irmãos e as pessoas de fora e edificação dos membros. Muitos veem a igreja como uma organização tanto política e social, né, como uma complicada administração e ambiciosos programas para financiar suas instituições e projetos. Olha, a igreja não é nada disso. Quer fazer isso? Cria uma associação, cria uma fundação, cria uma ONG, né? Cria uma ONG, né? Mas a igreja não é isso. A igreja é uma entidade espiritual. Ela deve fazer o bem livremente através da oferta dos seus membros. A igreja é constituída de congregações independentes, cada qual com seu próprio programa de pregação, trabalho missionário, contribuições voluntárias, benevolência e edificação mútua. Cada igreja vai definir sua área de trabalho e atuação na região, na comunidade em que vive. O plano do Senhor é o melhor. Esse é o plano do Senhor, sendo o único meio de obedecer exatamente aquilo que Ele quer que façamos em seu serviço. E tudo isso é com a finalidade de salvar almas e louvar a Deus. Esse é o trabalho específico da igreja. Setores político, comercial, social,
em si nada tem a ver com a igreja. Mas a igreja atua nisso. Então, pessoas da igreja podem seguir carreira política, pode. Ele pode seguir. A igreja não vai estar dando espaço para políticos. Isso não compete, isso não é correto. A igreja não é uma empresa comercial para estar comprando e vendendo mercadorias. Isso não é a função da igreja. Também não é social. A igreja não é dado social, promovida a acabar com a pobreza, né? Os pobres, Jesus disse até que sempre vão existir por conta da desigualdade que existe no mundo. Mas a igreja tem um papel, sim, de ajudar os pobres necessitados. Então, o corpo de Cristo é um corpo espiritual que existe no mundo, mas dele não participa. A igreja vive no mundo, mas sem se envolver com o mundo, apenas se envolvendo para cumprir essa missão. A igreja procura apenas obedecer a Deus e servir aos homens, permanecendo pura e santa para a salvação de todas as pessoas possíveis e para a glória do seu Criador. Essa é a igreja de Jesus, esse é seu trabalho, essa é a sua missão para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Amém.